1959, 10 alpinistas russos viajavam em direção aos Montes Urais, na Rússia, uma das áreas mais selvagens e inóspitas do planeta. Eram liderados pelo experiente alpinista Igor Dyatlov, de 23 anos, que estudava para se tornar um guia de alpinismo. A viagem foi feita uma parte de carro ou a cavalo, e a última parte dela seria feita a pé, entrando no mundo selvagem dos Urais. Um dos alpinistas acabou ficando doente e retornou de volta para a cidade mais próxima, deixando a equipe agora com 9 alpinistas. Os membros restantes caminhavam sob condições extremas de muito frio, seguindo uma trilha deixada por caçadores da tribo Mansi, indígenas da região, e também uma outra deixada por quem chamaram em seu diário de caçador de veados. Acabaram chegando na região conhecida como Kolotsykl, a Montanha da Morte, uma área inclinada que levava até o pico, com cerca de 1000 metros de altitude. Montaram acampamento nessa região. Havia cerca de quase 1,5 metro de neve sob eles. A temperatura baixava progressivamente, até alcançar os 26 graus negativos. Naquela noite, algo aconteceu e algumas semanas depois o grupo foi encontrado morto na neve. A barraca do acampamento estava cheia de cortes e abandonada. Roupas e equipamentos estavam espalhados. Em um raio de 2 quilômetros da barraca, os 9 alpinistas estavam distribuídos em pequenos grupos, todos mortos sob condições extremamente estranhas. Alguns deles apresentavam sinais de ferimentos por pancadas, batidas fortes. Outros pareciam ter tentado retornar para a barraca. Uma fogueira de emergência foi acesa próxima a uma área de mata, e próximo a ela foram encontrados os corpos de 2 alpinistas, um deles possuindo ferimentos condizentes com ferimentos causados por tortura. São vários pontos no relatório médico, dos arquivos da investigação e de vários testemunhos que levantaram várias possibilidades sobre o que teria acontecido naquela noite. A teoria que mais chamou atenção nos últimos anos foi a teoria de que o grupo teria sido atacado por um ou mais Yetis. Isso se devia a essa foto, encontrada em um dos rolos dos filmes alguns dias antes. Nela é possível ver uma criatura humanoide observando de trás de uma árvore. Essa teoria se popularizou após um documentário do Discovery Channel, Russian Yeti, The Killer Leaves, em que a teoria é explorada e dramatizada. No entanto, analisando o rolo inteiro de fotos, vemos uma sequência de fotos em que o fotógrafo brinca com um dos alpinistas. Logo após a sequência de fotos de brincadeiras, aparece a foto da criatura. Então, provavelmente a figura desfocada é somente o jovem das fotos anteriores, andando pela neve com uma roupa pesada, que possui capuz e faz com que pareça ter o pescoço mais curto do que o humano. Além disso, sua imagem está fora de foco. Também houve menção às supostas pegadas com 2 vezes o tamanho de uma pessoa, fotografadas próximo ao acampamento. No entanto, não há nada de oficial sobre essas fotos, nada que indique sua confiabilidade ou se não era simplesmente uma pegada distorcida. A teoria de ataque pelo povo Mansi foi a primeira que foi profundamente investigada na investigação inicial. O povo Mansi tinha um histórico de ataque a um geólogo que cruzava a região na década de 30. Eram indígenas que possuíam uma religião que envolvia muitos locais sagrados e escritas em árvores demarcando suas áreas. Além disso, foram encontrados rastros de pegadas de um grupo Mansi a cerca de 200 metros de onde o acampamento dos alpinistas estava.
No entanto, há um motivo forte para a investigação soviética visar tanto culpar esse povo. Eles eram fortemente religiosos dentro de um território soviético que era ateu, e a religião era abertamente considerada inimiga do povo. Poderia ser uma oportunidade de mostrar que a religião não poderia trazer nada de bom e traria muito de ruim para quem escolhesse a ela, já que, segundo o marxismo, seria o ópio do povo. Há outros fatores que não fazem sentido, porque nada foi roubado: roupas, dinheiro, bebidas alcoólicas, tudo estava no acampamento ainda, o que seria improvável em um caso de ataque. Para o povo Mansi, o álcool era tão valioso que muitas vezes era usado como moeda de troca. Seria extremamente fácil para um povo especialista em caça como os Mansi invadir o acampamento e fazer sumir os pertences dos alpinistas. E ainda assim, nada foi levado e pouquíssimas coisas não foram encontradas. No entanto, se há alguém cujos métodos de ataque batem com o incidente, são esse povo. Não há ferimentos de lâminas nem de armas de fogo, somente possíveis ferimentos por porretes. Além disso, foi encontrada uma trilha de pegadas de caçadores Mansi, a 200 metros do acampamento. Então eles poderiam ter tido a oportunidade de cometer o crime. Há teorias mais recentes que afirmam que poderia ter havido brigas dentro do grupo, que evoluíram a ponto de se transformar em assassinatos. Alguns pontos fazem sentido seguindo essa lógica. Igor Dyatlov, em várias fotos do grupo, pareceu um pouco mais isolado do resto, e segundo alguns especialistas que analisaram o relatório médico, os ferimentos em seus punhos são semelhantes a ferimentos após dar um soco em algo. Além disso, suas mãos possuíam ferimentos compatíveis com as de alguém que segura uma lâmina afiada com suas mãos. Enquanto isso, Rustem Slobodin possuía ferimentos no corpo compatíveis com sinais de luta, como se ele tivesse recebido socos. Ao mesmo tempo, Krivonichenko possuía uma faca. Ele aparece em várias fotos com ela, e sabe-se que ele e Slobodin eram não somente conhecidos, como amigos de longa data. Por último, isso também explicaria o porquê das queimaduras fortes nos pés de Krivonichenko, no caso de ele ter sido torturado por alguém do próprio grupo. No entanto, essa teoria não explica como todos foram aparecer mortos e por que correram para o frio mortal, fugindo de seu acampamento sem pegar nenhum equipamento. Assim, pode-se cogitar que tenha havido algum tipo de desentendimento em algum momento na noite do incidente, mas somente isso não poderia ser responsável pela morte de todos. Além disso, nas fotos do grupo, há alguns momentos com tensão no grupo, mas nada que indique hostilidade ou rivalidade. Cogitou-se uma hipótese de que possivelmente prisioneiros pudessem ter fugido de uma gulag, os campos de prisioneiros soviéticos, e tivessem encontrado os alpinistas, e como forma de se livrar das testemunhas, os mataram. Isso surgiu porque realmente havia um campo de prisioneiros a uma distância razoável dali, algumas milhas, e sabe-se que no regime soviético frequentemente haviam fugas dos campos de prisioneiros, e tentar manter isso escondido seria de grande utilidade, já que não ficaria bem para o partido que prisioneiros tivessem escapado e matado os jovens que se aventuravam pela região. Isso também faz sentido com o fato de que é quase certo que havia mais do que 4 câmeras com o grupo, ainda mais que o 10º membro do grupo, que retornou dias antes da expedição, afirmou que quase todos os membros do grupo possuíam uma câmera.
O fato de os ferimentos serem possivelmente explicados por pancadas de objetos sólidos, como porretes, também aponta nesse sentido. No entanto, os prisioneiros não levariam comida ou até mesmo o dinheiro que havia com o grupo? Cerca de 2.000 rublos? E se eles mataram o grupo justamente para não deixar nenhuma testemunha, por que deixariam que alguns membros fugissem para longe e corressem o risco de contar para todos sobre a fuga? Não parece fazer muito sentido. Ambas as investigações de 1959 e uma realizada em 2020 apontaram uma avalanche como a causadora da tragédia. Um ponto a favor disso é o fato de ter sido encontrado galhos quebrados na árvore próxima de onde alguns sobreviventes acenderam a segunda fogueira. Uma teoria é de que um ou mais membros teriam subido na árvore para se proteger de uma suposta avalanche. Hipóteses contrárias sugerem que, na verdade, a pessoa teria subido para ter melhor visibilidade ou até mesmo para pegar galhos secos para acender a fogueira. Muito se falou sobre a baixa probabilidade de ter ocorrido uma avalanche naquele exato local e com aquele grupo específico de pessoas. Todos do grupo eram alpinistas experientes e levavam em consideração a possibilidade de avalanches na hora de escolher o local onde montar acampamento. A área de Kolotsikel era um pico de consideravelmente baixa altitude para avalanches, cerca de 1.000 metros. É extremamente improvável que tenha ocorrido uma grande avalanche nessa área. Além disso, quando o grupo foi encontrado, algumas semanas depois, não havia nenhum sinal de ter acontecido uma avalanche. A única possibilidade seria de ter acontecido uma avalanche pequena, somente o suficiente para tapar a saída da barraca e forçar os alpinistas a cortar a barraca por dentro e sair desesperadamente. Mas isso não parece fazer sentido se pensarmos que eles, sendo experientes alpinistas, sabiam que a chance de morrer em uma avalanche era muito menor do que enfrentar o frio de quase 30 graus negativos sem equipamento apropriado. Além disso, os ferimentos de batidas que vários possuíam no corpo poderia ter sido causado por uma avalanche. Mas se a avalanche foi somente o suficiente para fazê-los abandonar o equipamento, eles teriam que ter corrido no frio sem equipamento nenhum, vários com costelas quebradas e sem que ajudassem um ao outro a andar. Por último, há o caso do alpinista que possuía marcas tão fortes de impacto que ele provavelmente foi arremessado contra alguma superfície sólida. Isso poderia ser explicado se uma avalanche o carregasse em direção a uma pedra ou uma árvore, sem dúvida. Mas para isso a avalanche teria que ser bem mais forte. Em geral, essa teoria explica vários pontos, por isso é a favorita das autoridades. Mas onde ela falha é justamente o que a torna pouco provável. Haviam pegadas na neve que indicavam que o grupo, ao sair da barraca, estava caminhando para longe do acampamento, não correndo em desespero como se esperaria de alguém que foge de uma avalanche. Além disso, a avalanche teria que ter caído e espalhado as pessoas por toda a área a uma grande distância. Estariam tão feridas que não conseguiriam acender a fogueira de emergência que foi acesa. A única possibilidade de a resposta ser uma avalanche é se algo tiver acontecido antes e ter feito com que abandonassem o acampamento, e daí tiver acontecido uma avalanche e os tivesse pegado despreparados e espalhados em grupos menores. Todas essas teorias tentam explicar todos os acontecimentos naquela noite, mas nenhuma delas conseguiu de forma satisfatória. As investigações oficiais escolheram avalanches como a causa, talvez por ser mais simples de explicar a maior parte do que aconteceu naquela noite.
A questão se divide em 4 acontecimentos-chave. Primeiro, algo os fez sair da barraca. Depois, alguma coisa fez com que abandonassem o acampamento e descessem a colina, indo em direção à floresta. Em terceiro, uma fogueira foi acesa. Alguns ficaram perto dela e outros tentaram ir para mais longe ainda. E por último, algo os atingiu e fez com que morressem, praticamente ao mesmo tempo. Talvez algo tenha acontecido naquela noite, antes do ocorrido. Talvez uma briga tenha acontecido no início da noite, causando alguns dos ferimentos. Depois, talvez tenha acontecido o que muitos especialistas têm apontado recentemente. O forno que usavam na barraca era feito em casa, pelo líder da expedição, Dyatlov. Nesse dia especificamente, como descrito no diário, eles acenderam o forno e jantaram dentro da barraca. Então poderia ter acontecido alguma coisa que fez com que o forno se reacendesse e enchesse a barraca de fumaça. Isso poderia ter pego a todos de surpresa. Pode inclusive ter causado as queimaduras que alguns possuíam. A queimadura grave na perna de Krivonichenko, por exemplo. Depois, talvez tivessem tentado, com cortes na barraca, diminuir o acúmulo de fumaça dentro. A fumaça atingia todos e já causava sangramento na boca e mal-estar em vários deles. Então, eles tiveram que fugir da barraca. Mas o que os faria fugir para tão longe da barraca? Somente sair dela já seria o suficiente para fugir da fumaça. Aquele dia estava muito frio e havia um vento razoavelmente forte. Talvez tenham percebido a ameaça de alguma avalanche quando saíram da barraca e olharam em volta. Poderia acontecer nas próximas horas e decidiram se afastar o máximo possível daquela área e improvisaram fogo. Talvez isso tenha causado desavenças dentro do grupo, e alguns optaram por se afastar ainda mais. Uns por montar uma fogueira e ficar ali, e outros optariam ainda por retornar para o acampamento, talvez para pegar os equipamentos de dentro da cabana que eram essência para a sua sobrevivência, como roupas mais quentes, botas ou comida. Nesse momento, algo aconteceu. Talvez uma avalanche e todos foram atingidos praticamente ao mesmo tempo. É uma teoria que abusa da improbabilidade de diversas desventuras acontecerem ao mesmo tempo, mas talvez seja somente dessa forma, procurando algo mais improvável que se consiga uma resposta para o que aconteceu naquele dia sombrio de 1959.